boa tarde. Estamos iniciando as nossas atividades do seminário de pesquisa do segundo semestre de 2025. Esse semestre será bastante agitado, porque já estamos, de certa forma, aquecendo para a COP30 em Belém, e com isso, nesse mês de agosto, nós teremos apresentações relativas a várias contribuições científicas por nossos colegas, no caso do Pará, né? Hoje é o professor João Guerreiro, ele é um contemporâneo meu, na época de Faculdade de Medicina, junto com o Rômulo, né, João? E sim, nós estamos, né, ele trabalhando muito em genética. Ele fez mestrado e depois doutorado aqui na USP com o professor Marco Antônio Zago, e desde então ele se dedica ao estudo da genética, né, nas populações da Amazônia. Então é uma grande honra estar com ele aqui, e será o primeiro de várias contribuições que teremos aí nesse mês. No mês de setembro haverá uma pausa e teremos vários resultados do ELSA Brasil. Então, professor João Guerreiro, por favor, fique à vontade, e agradeço ter aceito o convite. Ora, eu que agradeço, é uma honra poder estar participando desse evento na USP, que foi minha casa de doutorado e pós-doutorado também, e é uma grande responsabilidade falar com vocês sobre um tema que tem ocupado a minha vida toda, praticamente, depois do doutorado, né? E essa abordagem eu vou tentar explicar ou conversar desde os seus primórdios, que começa aí na USP, na verdade, e até o momento atual, com os dados de genômica, que culmina com um trabalho magnífico que foi publicado recentemente na Science, com o grupo da professora Lígia e da Tabitha Honnemeyer. Então, eu vou fazer uma abordagem mais ou menos histórica, vou falar um pouco das populações da Amazônia e depois falar um pouquinho da miscigenação em si, na mistura genética, que a gente pode chamar hoje também de ancestralidade genética. Bom, eu espero poder atender à expectativa do professor Paulo e que a gente possa iniciar depois uma conversa bem razoável. Eu quero lembrar que eu faço parte da equipe do Instituto de Ciência e Tecnologia que o professor Paulo aprovou para estudos epidemiológicos na Amazônia, então é por isso que eu estou aqui. Bom, então vamos lá. Tá, então aí está no primeiro slide da apresentação, eu já mostro uma realidade das populações da Amazônia, onde a gente inclui, de um lado, as populações urbanas, aqui mostrando Belém e Manaus, ao lado das populações ribeirinhas, então, que são populações que convivem neste bioma amazônico. Eu sou professor titular da Universidade Federal do Pará, atuo no Laboratório de Genética Humana e Médica, aqui no Instituto de Ciências Biológicas. Médico de formação e trabalhando mais com genética de populações humanas, embora de vez em quando eu ainda faça alguma atividade médica nos trabalhos com as comunidades. Eu quero fazer uma explicação no início. O professor Paulo havia me solicitado para falar de Amazônia Legal. Mas, só que a Amazônia Legal, aqui mostrado nessa figura da esquerda, é uma
uma construção política que inclui, por exemplo, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, que são populações com as quais eu não tenho contato, não tenho experiência. Então, eu vou, na verdade, me deter a falar em populações do norte do Brasil, que inclui, então, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, e agora inclui Tocantins, depois da Constituição de 1988. Então, eu vou me deter mais nas populações do norte do Brasil. Não vou falar de Mato Grosso nem de Tocantins e Maranhão, que geograficamente Maranhão é Nordeste, Tocantins, Mato Grosso é Centro-Oeste, mas enfim. As populações do norte do Brasil, nós temos, de um lado, as populações urbanas, que representam quase 80% do total, junto com povos tradicionais ou populações tradicionais, que são aquelas populações que ainda convivem na floresta. Então, aí nós temos os, basicamente, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então, nós temos uma população urbana, basicamente descendente da miscigenação entre indígenas europeus, predominantemente os portugueses e africanos, ao lado de povos indígenas, que representam 44% do total de indígenas no presente no Brasil, ou seja, indígenas que ainda vivem aldeados ou nas cidades, né, que a gente chama de cidadinos. Mas é uma grande parcela de indígenas na nossa população, faz parte da nossa população. Temos, ao outro lado, as populações ribeirinhas, que são populações miscigenadas, que vivem às margens do rio, como o próprio nome diz, e que dependem da pesca, da agricultura e do extrativismo para a sua subsistência. E contamos também ainda com os quilombolas, que são os descendentes dos escravos africanos que foram trazidos para a região. Então, escravos que fugiram das fazendas de cacau, fazendas de gado, e subiam os rios e ficavam lá perto da nascente do rio, onde os portugueses não conseguiam alcançá-los, e lá eles fizeram, então, comunidades que foram chamadas quilombos. Isso não aconteceu só na Amazônia, obviamente, aconteceu em todo o Brasil, mas aqui no Brasil, na Amazônia, no norte, tem essa particularidade, que são populações que estavam à margem dos rios. Tem outras populações que são consideradas tradicionais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, como seringueiros, castanheiros, pescadores artesanais. Vamos deter mais mesmo na população urbana, quilombola, ribeirinhos e indígenas. Então, esse o mosaico da população do norte do Brasil. Vamos falar um pouco, então, da história do processo de formação dessa população do norte do Brasil. Então, a população do norte ela é rica, ela possui uma rica e diversificada origem étnica, como já falei, resultante da interação de povos indígenas, que eram os habitantes originários da região, os colonizadores europeus, principalmente portugueses, embora antes dos portugueses chegarem, já havia chegada de estrangeiros de outras nacionalidades, por exemplo, como espanhóis, e os africanos, que foram trazidos mais tarde, e aí passaram, então, a moldar esse processo que deu origem às populações atuais. Na época da chegada dos europeus à região, a gente vai falar aqui mais, basicamente, fundamentalmente, em 1616, a população indígena que vivia na região, estima-se que era de mais de 10 milhões de indígenas. Desculpe, 10 milhões de indígenas no Brasil. Na região amazônica, no norte, estima-se algo entre 2 e 5 milhões de indígenas, que representava a maior concentração de povos indígenas do Brasil, com uma grande diversidade linguística e de culturas.
que, após o contato, foram dizimadas por doenças ou por conflitos mesmo, mas principalmente por doenças, para as quais eles não tinham resposta imunológica adequada. Ou seja, os portugueses trouxeram consigo, além dessa cultura, trouxeram patógenos que foram responsáveis pela dizimação de muitas populações indígenas. Então, os europeus chegaram em 1616, fundamentalmente. Já estava um pouquinho antes, mas o marco de início da presença portuguesa na Amazônia, no norte, se dá com a fundação de Belém, em 12 de janeiro de 1616. Belém foi estrategicamente colocada aqui na foz do Rio Amazonas, numa baía que descortina todo o percurso de entrada para a região, e lá então foi construído um forte, e a partir daí começou então a nucleação de Belém e formação da capital do estado do Pará hoje. Manaus só foi fundada em 1669, que foi o outro polo de colonização na região. Então, os portugueses foram o principal contingente de europeus na região. Mais tarde, também houve a presença de italianos, embora não tão expressiva como foi, obviamente, no sudeste do Brasil, no sul, mas, de qualquer modo, houve a presença de italianos aqui na Amazônia, mas já no início do século XX, e também a presença de judeus. Então, relata-se a presença de judeus também aqui na nossa região, embora em muito menor quantidade, e aí a gente vai entrar em detalhes de pesquisar marcadores genéticos dessas populações, mas, de qualquer modo, por exemplo, a presença italiana está registrada aqui com a presença de talassemia beta, que foi trazida pelos portugueses, mas também tem mutações que são representantes da área do Mediterrâneo. E os africanos? Os africanos chegaram para a região na metade do século XVIII. Foi quando eles começaram a chegar mais aqui à região norte, através de Belém. Belém foi a porta de entrada dos escravos africanos na região, e que eram importados diretamente da África pela Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. E, então, não foi tão expressiva a presença de africanos na nossa região como foi no restante do Brasil, e estima-se que em torno de 53 mil escravos chegaram ao Pará entre 1755 e 1820. Se sabe um pouco a respeito da procedência africana desses escravos, e cerca de 90% vieram da África Banto, que é aquela região do centro-sul africano, que seja as regiões de Angola, Congo, Moçambique. E 10% vieram da região do Atlântico Ocidental africano, ou seja, Senegâmbia, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Não veio para o Pará um outro componente africano, que é da região do Benin, que é muito comum na Bahia, no Nordeste, como geral, né, no Nordeste, na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, a presença de escravos da origem do Benin não foi registrada no comércio para Pará. Embora eles tenham sido depois introduzidos por migrações internas do Brasil, pela redistribuição que a coroa fazia desses escravos no Brasil. Depois vai aparecer aqui, com o caso da hemoglobina S, a gente vai detectar a presença de Benin aqui na região, mas não foi importado diretamente para cá. Além disso, há registros de um pequeno número de escravos que vieram aqui da Guiana Francesa, que é ao norte do Pará, ao norte da Amazônia, e do Suriname, que vieram pelo comércio ilegal de escravos ou como fugitivos.
Um aspecto importante da presença africana aqui na região é que, como Belém foi a porta de entrada dos escravos aqui para a região, a maioria deles se concentrou aqui no estado do Pará. A gente vai ver mais tarde que, à medida que se afasta de Belém, à medida que se sobe o rio Amazonas em direção a Manaus, vai diminuindo a quantidade de africanos, é mesmo da mistura africana. Isso é um dado interessante. Então, como eu falei, as migrações, houve migrações internas no tráfico de escravos e na formação da população da Amazônia ou do norte do Brasil, também houve importantes fluxos migratórios para a região, já depois da colônia, que trouxe, por exemplo, muitos nordestinos para a nossa região, seja pelo flagelo das secas, a partir de 1845, e especialmente após a 1877, e no ciclo da borracha, nas duas fases, entre 1879 e 1912, e entre 42 e 45. Então, também trouxe para a Amazônia, para o norte, um grande contingente de nordestinos, nessa época, particularmente de cearenses. Então, a presença de cearenses aqui na região, no início do século XX, era muito importante. E hoje se registra alguns outros fluxos migratórios, como, por exemplo, do Maranhão aqui para o Pará, e algumas outras migrações internas para o estado de Rondônia e Roraima. Então, essas migrações internas posteriores também ajudaram, claro, a moldar esse mosaico de etnias que é a população do norte do Brasil. Muito bem. Então, como é que se aborda a questão da miscigenação interétnica, ou da mistura genética, ou da ancestralidade genética? E aí entra a genética, né? Obviamente entra a genética. Dois pesquisadores inicialmente trabalharam com essa abordagem. Bernstein, em 31, e Otensuze, em 44. Foram os primeiros que utilizaram frequências alérgicas para estimar as contribuições de mistura ou desses componentes ancestrais nas populações, numa população miscigenada. Isso é feito, obviamente, com base nas diferenças e similaridade das frequências de variantes, que são os marcadores, na população de interesse e nas populações que supostamente deram origem a elas. Eu quero registrar aqui que Otensuze foi pesquisador e professor da USP e que contribuiu significativamente para a área de saúde na área de genética. Então, veja só, eu faço questão de registrar isso aqui, e aqui ao lado está publicado o primeiro publicado do Otensuze, com análise de populações tríbridas e com a contribuição matemática, era uma formulação simples, para a estimativa de mistura racial, ou seja, Otensuze, então, é pioneiro nesse processo no nosso país. Desde esse momento até hoje, então, muito se evoluiu nesse processo, então tem muitos métodos e programas hoje computacionais que fazem essa análise, e mesmo do ponto de vista metodológico, no princípio, como o trabalho do Otensuze, ele fez com os grupos sanguíneos ABO, e na década de 80, até a década de 80, as análises eram feitas usando o que se chamava de polimorfismos genéticos clássicos, ou seja, os grupos sanguíneos, ABO, EH, outros grupos sanguíneos, Diego, Duff, e sistemas proteicos, né, transferrina, esterase D, o Dr. Mestrené, de Ribeirão Preto, trabalhou muito com isso, aptoglobina, enfim, era um polimorfismo de genes relacionados com proteínas séricas e com função enzimática e proteica.
Na década de 80 muda um pouco, começa a mudar o perfil com o advento dos métodos de biologia molecular, e aí começa a se utilizar, então, polimorfismos de DNA. E aí eu tive a oportunidade de estar em Ribeirão Preto nessa época, e comecei a trabalhar com polimorfismo de hemoglobina. E então esse foi um outro momento das estimativas de mistura genética, já agora com os polimorfismos a nível do DNA. E aí, então, muito se trabalhou nesse período com isso. Há uma grande quantidade de dados acumulados sobre as populações brasileiras, usando o que se convencionou de chamar de marcadores informativos de ancestralidade. Ou seja, nem todos os genes servem para fazer estimativa de ancestralidade. É preciso que as diferenças das frequências das variantes sejam importantes, já seja acima de 30%, por exemplo, nas populações parentais e a população que a gente vai analisar. Ou seja, é preciso haver diferenças para a gente poder estimar essa contribuição. E aí, então, entrou uma série de abordagens, né, que investigando o DNA mitocondrial, investigando o DNA, o Y-DNA, e depois culmina com o sequenciamento do genoma, e hoje, então, a gente analisa todo o DNA, como é o trabalho que foi publicado pela Kelly Nunes, analisando regiões codificantes, não codificantes, intro, pseudogenes, enfim. O gene, todo o componente genético é utilizado hoje para fazer, então, essa análise. Ou seja, é um salto gigantesco e que, obviamente, melhora a fidedignidade das estimativas. Claro que está que o arsenal para análise de computação hoje necessário para fazer essas análises é gigantesco. Está aí a bioinformática, então, caminhando ao lado da genética humana. Bom, eu preciso fazer uma breve explicação para qual o fundamento da questão da estimativa interética. A gente sabe lá, eu não sei se todos são geneticistas, acho que nem todos são geneticistas aí, mas talvez a maioria seja médico. Na biologia evolutiva, a gente sabe que todas as espécies se dividem em numerosas populações, que vivem em lugares diferentes. Se duas populações se separam e não se comunicam mais, elas começam a divergir geneticamente, por meio da seleção natural ou da deriva genética. E se esse isolamento persistir por muito tempo, eles podem até mesmo virar espécies diferentes. Então, obviamente que se houver contato entre essas populações que estavam separadas, ou seja, o fluxo gênico, essas diferenças vão ser eliminadas. E foi isso que aconteceu com a espécie humana, e é por isso que a gente usa, então, é possível usar frequências gênicas diferentes que foram surgindo ao longo da história humana, na medida em que eles ocuparam diferentes partes do mundo, estabeleceram-se diferentes ambientes, com diferentes climas, nível de radiação solar, enfim. E aí, esse isolamento fez com que diferenças em frequência de alguns genes fossem se acumulando, de tal forma que a gente possa perceber essas diferenças e quantificar essas diferenças. É isso que a gente utiliza para fazer as estimativas de mistura racial, ou de mistura interética. Então, veja só, em 1968, Dr. Manuel Aires, que foi o médico que fundou a genética no Pará, fez o primeiro trabalho com estimativa de mistura interétnica em Belém, 68, estudando grupo sanguíneo Diego e eu não sei, são dois grupos sanguíneos, eu não sei mais qual é a sigla de R, mas enfim. E depois vem o trabalho de Altensussa, antes tem Altensussa, em 62, desculpem, tem 62 lá em população de Codajás e Manaus, no Amazonas, e depois então vem Aires, e depois vem vários de nós aqui fazendo esse trabalho.
e alguns de Porto Alegre, como a Lavínia Schiller e Franco, que eram do grupo do professor Salzano, e que trabalhavam conosco, então foi possível fazer essas análises. Aqui, então, tem um perfil da contribuição, da estimativa das contribuições europeias, africanas e indígenas. Desde esse momento já se percebe que havia uma predominância do componente europeu, em seguida vinha, em algumas populações, o componente indígena e depois o africano. Então, o indígena e o africano ficavam mais ou menos no mesmo patamar. Em algumas, maior indígena, e na outra um pouco mais de africano, mas, de qualquer forma, se tinha essa configuração, obviamente, determinada por grupos sanguíneos, por sistemas muito precários, né, para poder inferir toda essa variabilidade. E aqui estão os artigos que foram publicados nessa época, aqui já do meu mestrado em Curitiba, e depois o Sidney com o mestrado dele em Porto Alegre, com a população de Manaus. Então, começa a nossa aventura por esse mar aí da mistura genética. Aí, aqui, olha, depois nós começamos a estudar várias populações aqui do Pará, Oriximiná, Óbidos, Santarém, Alenquer, Monte Alegre, enfim, fizemos um mapeamento aqui dessa região e já usando agora os polimorfismos proteicos, a ptoglobina, celuloplasmina, transfermina, albumina, colinesterase, enfim, já com maior poder, com maior resolução. E aí, então, você tem esse perfil aqui também, os europeus com maior quantidade, depois indígena com um grande percentual, e os africanos em menor quantidade, ou seja, começa a surgir um aspecto que era da participação indígena ser maior que a africana aqui na região, que nós achamos que é mais real. Então, e aí já com os polimorfismos de proteicos. Então, os dados dessa época nos permitiam ter a seguinte média de estimativa: 47% de europeus, 41% de indígenas e 12% de africanos. Ou seja, nitidamente, o componente indígena era muito importante e é muito importante na nossa população. E aí, com a seguinte observação, olha, na medida que sai de Belém, no sentido de Manaus, diminui o componente africano, porque a porta de entrada ficou aqui em Belém, porém, aumenta o componente indígena, ou seja, são aspectos interessantes desse processo, onde a gente vai, então, encontrar esse gradiente nos dois sentidos, para indígenas e para quilombolas. Aqui, já com os dados de DNA, essa é uma revisão publicada recentemente pelo grupo do Souza, e aí já são dados de DNA, de polimorfismo de DNA, mostrando algo que a gente... uma mesma tendência, né, que nós tínhamos aqui. Aqui, por exemplo, aqui é o Centro-Oeste, eu não consegui excluir daqui, e aqui embaixo só que está o Norte. Então, Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, e aqui nós temos o total, para a região Norte, 52% de europeus, 19% de africanos, 27% de indígenas. Ou seja, mostra a mesma tendência revelada por aqueles polimorfismos clássicos. Obviamente, existem diferenças, pequenas diferenças, em relação ao componente indígena. Por exemplo, se a gente for pegar o Amazonas, tem 27%, mas em alguns lugares do Pará tem... É mais ou menos próximo, né? Mais ou menos próximo. De qualquer modo, africano menor. Esses são dados, então, de DNA. Então, olha, que são tipos de inserções, deleções, de SNPs, STRs, e aqui, então, está, por exemplo, no Norte, as estimativas mostram a mesma tendência, aqui a média, aqui a ponderada, mas, de qualquer modo, sempre aqui no Norte, maioria europeu, depois
indígena e depois africano. Então, essa é a tendência. Então, em termos de média, os dados para o Brasil representavam 68% de europeus, 19% de africanos e 11% de indígenas. Onde a gente tinha maior contribuição europeia no sul e sudeste, como é evidente, maior contribuição africana no nordeste e maior contribuição do indígena no norte. Então, esse é o perfil da ancestralidade no Brasil, e então com essa observação de que no norte nós temos mais indígenas do que em todas as regiões do Brasil. E com aquela observação que, no sentido Belém para Manaus, a contribuição indígena tende a aumentar. Bom, esses estudos até agora que eu relatei foram estudos com nas populações gerais da Amazônia, população geral. Mas nós temos aqui, então, dados de populações quilombolas, que revelam um aspecto interessante, porque aqui só mostrando aquele perfil, aquele dado que eu já mostrei, que no Pará a maior quantidade de populações quilombolas, no Amapá um pouco, em Rondônia um pouco, mas, por exemplo, no Amazonas, Acre e Roraima, não tem territórios indígenas quilombola titulados, embora tenha, obviamente, quilombolas, territórios quilombolas, mas não tão grande a quantidade de comunidades como no Pará. Aqui está mostrando no mapa a região do Pará onde estão concentradas as populações quilombolas. Bom, aí, quando se começa a estudar os polimorfismos genéticos nas populações quilombolas, claro que qual é o resultado que a gente observa? Uma contribuição predominantemente africana, com diferentes contribuições de europeus e indígenas. Então, isso varia, mas em todas elas a contribuição mais prevalente é de africanos. Aqui, então, são várias populações quilombolas da Amazônia, estudadas com polimorfismos clássicos, depois com DNA nuclear, com marcadores de Y, depois com DNA mitocondrial. E aí isso traz um dado diferente, isso traz um dado novo. Porque os estudos com DNA mitocondrial, que tem herança materna, mostraram que entre as mulheres quilombolas, em média, 50% delas tinham origem africana e 40% delas tinham origem indígena. Pouco se detectava de gente de origem europeia, o que significa que, no contato com indígenas, as mulheres indígenas foram mais comumente incorporadas do que os homens nas populações quilombolas. Esse é um dado interessante que a gente conseguiu identificar no momento que se estudou o DNA mitocondrial dessas populações. Aí, ao contrário, quando a gente estudou o Y-DNA, claro, da herança paterna, se mostrou que a contribuição africana entre os homens era de 54%, mas uma elevada contribuição europeia, 41%, e menor quantidade de indígena. Qual foi a explicação? Que os homens europeus reproduziam preferencialmente com as mulheres africanas. É uma realidade que se reproduz em todo o Brasil, e a gente detectou aqui no momento que se estudou esses marcadores por sexo masculino ou feminino. Aqui o artigo está publicado, isso não foi publicado tão recente, não. Isso na década de 90, a gente já tinha essas informações. Bom, mas, além disso, os dados com populações urbanas, usando esses mesmos marcadores, revelam também, reforçaram os achados que nós encontramos com as comunidades quilombolas. Então, quando a gente estudou da população de Belém, marcadores de DNA mitocondrial e de Y-DNA, se percebeu que a contribuição masculina via mitocondrial foi inferior a 5%, e a contribuição feminina foi superior a 50%. Ou seja, a gente mostra nas populações urbanas a mesma contribuição diferencial de indígenas, homens e de mulheres
na formação da população do norte do Brasil. Nós não temos dados de outras regiões, que, aliás, essa é uma limitação que eu vou me referir no final. Enfim. E os estudos genômicos, então, agora, com a publicação desse artigo, recentemente, agora em maio, com a análise de 2.700 sequências de DNA genômico completamente sequenciados, na verdade, além de outras informações que puderam ser obtidas, do ponto de vista da contribuição étnica, os dados revelaram as mesmas tendências que nós já havíamos observado estudando o polimorfismo do DNA. Então, não muda essa questão da contribuição diferencial de homens e mulheres africanas e indígenas. No entanto, como era de se esperar, os dados do genoma foi possível ir além da identificação se o indivíduo tem ancestralidade africana, europeia ou indígena, e, na verdade, ele pôde alcançar um nível de detalhamento subcontinental, poder identificar exatamente de qual região da África, de qual região da Europa e de qual povo indígena ou etnia veio essa contribuição. Os dados aqui são mostrados, lá no norte, 47% de mistura europeia, 32% de indígenas e 20% de africanos. É uma tendência que já era identificada com os estudos dos polimorfismos de DNA e que o genoma corrobora e reafirma. Então, nós chegamos agora na área da genômica. Essa última apresentação, eu tinha uns dados aí de ancestralidade autodeclarada, mas eu não vou mostrar. Enfim, são esses os dados da nossa população do norte. Nós não temos dados suficientes para generalizações maiores. É preciso, é necessário que se estenda esse mapeamento genômico para todas as regiões do norte, porque, como nós acabamos de ver, a partir da Foz do Amazonas, a partir de Belém, no sentido de Manaus, há mudanças nas contribuições, e as migrações internas também são importantes, são diferentes, e é preciso que a gente possa ter uma cobertura dos estudos genéticos para toda a região. É preciso estudar populações do Pará, do Amapá, do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e do Acre, para a gente ter, então, esse perfil genômico bem caracterizado. Felizmente, nós estamos em avançados contatos com o grupo da doutora Lígia e com o grupo do professor Lutufo para fazer parte desse esforço, para fazer esse estudo genético epidemiológico das nossas populações. Então, eram essas informações e a gente fica depois para conversar. Professor João Guerreiro, muito obrigado pela apresentação. Eu somente ficaria, antes que alguém faça uma pergunta, eu fiquei curioso. O senhor trabalhou muito com a questão das hemoglobinopatias, inicialmente, né? Sim. Como é que o senhor descreve a questão das hemoglobinopatias, tendo população africana, europeia, do sul, mais muita gente do Marrocos, do norte da África, Sim. Aí na região amazônica? Então, nós temos mapeada essa questão das hemoglobinopatias aqui, tanto as estruturais, né, as mutações de ponto, como as talassemias. E a presença de hemoglobina S é elevada, principalmente nas populações com componente ancestral africano maior, mas a hemoglobinopatias é um problema de saúde pública na nossa região, em Belém. Nós temos o Hemocentro, o Hemopa, que trabalha com isso, é a nossa unidade de referência, e nós temos mapeado essa distribuição, não só de hemoglobina S, como de hemoglobina C, de talassemia alfa,
que é mais africana, e talassemia beta, que no caso aqui é mais europeia, né? Então, hemoglobina hepatias, para nós, constitui problema de saúde pública e faz parte das nossas preocupações. Toda vez que a gente viaja para campo e trabalha com quilombolas ou ribeirinhos, a gente precisa fazer triagem para hemoglobina hepatia. A gente faz lá no campo, dá para fazer, né, com eletroforese de hemoglobina no campo, e a gente já vem, então, com um diagnóstico preliminar. Mas eu publiquei um estudo com a pesquisa de talassemia alfa e das mutações que a gente encontrou aqui, basicamente são de origem portuguesa depois e italianas, né? E talvez tenha uma lá do Oriente Médio que a gente encontrou. Mas a prevalência não é tanto, obviamente, como em São Paulo, né? Nem de longe chega perto. Mas, enfim, eu não sei se respondi, mas a hemoglobina hepatia é um problema de saúde pública no Pará. Perfeito. Quando a gente estudou, ainda com a hemoglobina hepatias, quando a gente estudou a sequência de DNA que está em torno da mutação, que dá origem à hemoglobina S, a gente identifica os haplótipos, a gente pôde identificar a região que os africanos vieram para a Amazônia, da mesma forma que a gente identifica que vieram para o Brasil. Então, os dados de genética batem muito com os dados históricos. Então, aquela questão de 70% dos africanos que vieram para o Brasil foram de povos banto, 30% da região do Beni lá e 10% da região do Senegal. Quando a gente transporta isso para a Amazônia e para as outras regiões do Brasil, é incrível como os dados históricos e genéticos se superpõem. É um dado muito interessante, porque a gente conseguiu mapear a origem dos africanos que foram trazidos para a nossa região. Esse trabalho eu fiz com o Dr. Zágola, em Ribeirão Preto. Sim, interessante. Mais alguma pergunta? Senão eu vou entrar mais um outro assunto. O João Miguel, ele me chamou a atenção o número do Centro-Oeste, 4, uma limitação para o estudo genômico? Sim, com certeza. Com certeza, é uma limitação. Mas a gente já consegue expandir isso com os dados, porque o projeto continua, né? Essa publicação é só uma etapa, digamos, uma publicação piloto do que está por vir por aí. Então, a gente vai ter muito mais dados. Esses são dados iniciais do projeto Genoma do DNA do Brasil. Então, realmente, 4 é pouca coisa para fazer generalizações. Lucas. E mesmo, professor, de quem é que está falando, Lucas? É o Lucas. Opa, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Só para, se for possível corrigir, não tenho certeza, aquele último paper que você apresentou foi um que foi bem falado agora, né? Publicado na Science, né? Isso, legal. E eu fiquei com uma questão assim de pesquisa translacional, vamos dizer assim. Vocês têm alguma ideia de projeto futuro para integrar esses dados de variabilidade genética com registros clínicos, para ver o quão impactante isso aí pode ser na saúde de maneira geral, para gerar dados de saúde pública, assim? Sim, o professor Paulo tem um projeto mais ou menos nesse sentido, né, professor Paulo? Sim. Onde a questão da parte de epidemiológica e genética vão estar juntos e faz parte, então, Lucas, de projetos que a gente está, nesse momento, tentando conseguir recursos para fazer essa questão da avaliação epidemiológica detalhada para, com os dados de genoma, poder fazer, então, essa conciliação e oferecer uma medicina de precisão para essas populações, que é algo que a gente pode fazer e deve fazer. Então, existem, sim, perspectivas de fazer isso nos próximos anos. E outra dúvida que eu tenho, assim, mais, não sei se é uma dúvida ou uma curiosidade, quais são os desafios, ou talvez, como que fica a questão daquelas populações indígenas, assim, que são muito isoladas, são ainda muito subrepresentadas, ou já é possível, por exemplo, fazer o sequenciamento dessas populações mais isoladas que a gente tem lá no norte do país, ali que você mencionou? Bom, algumas que são de contato muito recente, não é possível, não.
não é possível ainda. Algumas de contato mais ou menos recente, que a gente fala aí contato de 10 anos, 15 anos, é possível, já é possível, na medida em que a gente faz esse trabalho junto com a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e sempre, mas muito voltado para a questão de saúde. Mas aquela de muito recente contato, não, ainda não é possível. E você acha que, assim, existe uma possibilidade de eles terem, assim, variações muito diferentes dessas outras populações que já foram sequenciadas, por ter um pouco provável que tenha essa diferença? Lucas, na verdade, os indígenas não detêm muitas variantes, mutações deletérias, digamos assim, né? A gente não encontra, por exemplo, hemoglobinopatias indígenas, não encontra várias alterações. Claro que tem doenças raras, a gente encontra doenças raras, mas em termos de mutações patogênicas, não é muito comum se encontrar nas populações indígenas essa situação. É uma questão de evolução, né? Da evolução ou de seleção, enfim, a gente não sabe. Pode ser simplesmente ao acaso, né? Efeito de fundador, mas é possível também que tenha seleção. De qualquer modo, não tem tempo ainda de aparecer a frequências elevadas de mutações gênicas nessas populações. Então, não acredito que o perfil vai ser muito diferente. Ah, tá. Legal, obrigado. Perfeito. Jana é nossa pesquisadora do Yara Saúde na UFOPA em Santarém, né? Oi, Jana. Era minha conterrânea lá do Baixo Amazonas. Tá bom. Exatamente, fiz questão de participar aqui para cumprimentar o Dr. João Guerreiro. Eu tenho uma pergunta então, Dr. João, agora a gente está na era da genômica, né? Eu sou uma grande fã, a área de atuação, né, já há algum tempo, mas a gente viu aí nesse trabalho que foi recentemente publicado, né, que fez genoma inteiro, corroborando dados que foram feitos com marcadores de SNPs, né? Então, na sua visão, hoje, mesmo na era da genômica, a gente pode continuar visando, óbvio, o custo, né? A redução de custo, né? Para a gente fazer um trabalho com a abrangência que a gente precisa, com uma redução de custos, escolher alguns marcadores como esses que já são usados há muitos anos, ainda continua entregando uma resposta confiável? Acho que sim, acho que sim. O custo do genoma, apesar de ter barateado, entre aspas, né, ainda não é acessível a todo mundo, então ainda é uma abordagem cara para ser feita em termos populacionais. Então, se nós temos uma boa seleção de marcadores de ancestralidade, né, informativos, esse painel, tem vários painéis hoje no Brasil, inclusive nós aqui em Belém temos um painel aqui no laboratório que a gente usa com 47 variantes, que dá uma resposta muito boa, não precisa necessariamente fazer o genoma. Agora, o que o genoma pode dar é resposta mais aprofundada, mas lá em termos de origem, assim lá, para saber de que a região da África, de que tribo africana ele veio e tal e tal. Mas, no geral, acho que ainda dá para usar painéis de SNPs, de inserções e deleções e de outras variantes com bastante positividade. Tá bom. Hilton, depois a Adriana, depois o Cris. Hilton. E aí, João, boa tarde. Um abraço, bom te ver. Parabéns pela continuidade do trabalho que vocês fazem. Eu vou na linha do colega que me antecedeu em relação a uma curiosidade desse material. Tem surgido muitas publicações recentes em relação à presença de genes de neandertais e outras populações, né, nas populações contemporâneas. Queria saber se algum de vocês, algum dos outros colegas geneticistas já deu uma olhada em relação a essas coisas, a essa presença desses ancestrais na nossa população brasileira. Está muito fora essa análise de bioinformática é feita pela equipe da Tabita, com o Renan e a equipe dele. Como eu te disse, isso que foi publicado agora é só
a ponta do iceberg, né? Ou seja, a grande maioria dos dados ainda estão sendo analisados, ainda está sendo analisada aí, eu não sei te dizer, mas é muito provável que isso já tenha sido detectado. Se tem, já foi detectado, só não foi divulgado, obviamente, até porque esses dados já estão sendo analisados há algum tempo, mas percebe que, nesse caso, são populações ribeirinhas, né? São populações do extrato da população geral do Brasil. Dados de sequenciamento do genoma em indígena ainda não foram divulgados. Isso está sendo feito nesse momento. Durante a pandemia de Covid, nós tivemos autorização para fazer estudos genômicos com povos indígenas para tentar identificar genes de suscetibilidade ou de resistência à Covid, e esses genes, esse material está sendo analisado. Então, eu acho que nos indígenas é que a gente vai encontrar, mais provavelmente, esses genes neandertais. É a impressão que eu tenho, mas, enfim, né? Mas eu não tenho essa informação ainda, Hilton, mas eu acredito que, se tiver, já foi detectado. Obrigado, João. Pode continuar, Hilton. Adri, você quer entrar nesse assunto pouco polêmico, né? Porque ela vem desde 1970, né, com os estudos entre os Yanomamis, né, onde, como é que ele chamava Nisson? Ele mostra, né, a questão de como a mudança, mais ou menos, né, era o fato de que os ameríndios, que ficaram 20 mil anos na Beringia, depois 15 mil anos descendo, eles foram se selecionando para ter uma boa capacidade de retenção energética. Né? E depois, quando ficaram mais sedentários, começaram a ter o aparecimento. Entre os chavantes, isso se tornou muito bem documentado, né? Mas Sim. O problema é que o nosso amigo que foi fazer essa descrição depois foi aquele que foi descrever que os Yanomamis eram naturalmente mais violentos, né? Então toda essa teoria ficou meio complicada. Mas como é que você vê isso, João? Então essa é a tal hipótese do thrift genes, né? Do gene econômico, né? Na verdade, eu acho que foi o James Neal, né? O geneticista americano. James Neal. Mas acho que quem fez essa afirmação da periodicidade dos Yanomami foi o Chagnon. Chagnon era um outro antropólogo. Era antropólogo com o Hilton, não era geneticista, não. Não era, não. Mas, enfim, eu acho muito interessante. Foi o Neal que convidou o Chagnon para ir para lá. O que foi, Hilton? O Neal te convidou para ir? O Chagnon fazia parte da equipe do James Neal. Ele foi convidado para ser o antropólogo da equipe. Mas ele que dissemina a teoria como é que chama? Da violência natural dos Yanomamis? Foi isso? Ele diz que foi mal entendido, né? Tem a ver com uma história de falsa biologia. Tá bom. Então, professor, eu acho muito interessante essa hipótese. A gente está tentando testá-la, né, e refutá-la ou comprová-la, na medida em que nós temos bastantes dados hoje de estudo nutricional com os povos indígenas. É certo que existe um componente genético de base na determinação de alterações do IMC, porque a gente encontra populações que experimentaram as mesmas ameaças ambientais com mudança da dieta e perda da atividade física, e umas desenvolveram sobrepeso e obesidade e outras não desenvolveram. Ou algumas desenvolveram diabetes tipo 2 e outras não desenvolveram. Então, existe uma base genética subjacente, eu acredito nisso. E, obviamente, que só esses dados de estudos mais profundos vão nos dar essa resposta. A gente estudar um ou outro polimorfismo não vai dar resposta, a gente não consegue, porque essas
esses fenótipos têm um componente poligênico, e então são centenas de genes envolvidos. E se a gente for pesquisar algum gene aqui, é gene que foi descrito em europeu, então não vale. Então eu busco testar essa hipótese e eu espero que eu possa ter tempo para refutá-la ou não. Mas eu acho que é muito interessante. Perfeito. O Fábio colocou o nome correto, Napoleão Chagnon, né? Isso. Não foi o Neil. Eu estou acusando o Neil indevidamente. Cris, você quer falar? Ou então eu falo que o professor João e a Pode ler. Oi, pode falar, Cris. Não, eu escrevi no chat aí, desculpa até essa pergunta não é pertinente, mas eu entendo menos 0,25 de genética, então não sei do que estou falando. Mas, dado o contexto aí, por exemplo, eu escrevi que seria interessante o VIA propor para a CESAI um rastreamento, né, visto que os indígenas atendidos na CASAI poderiam participar de um protocolo que colete dados de relevância, né? E, de repente, o IARA era o momento da gente propor algo nesse sentido. Tá bom. Janaína, você ouviu isso, professor João? Vocês que são no braço genético. Ouvi sim. Tá certo. Eu vi sim, a gente tem uma boa relação com a CESAI, e eu acho que a CESAI está aberta para essa questão da inclusão dos povos indígenas na medicina genômica, é fundamental. Não podemos deixar os indígenas e os quilombolas excluídos desse avanço tão importante da medicina genômica. Opa! Ele frisou, né? A gente não tem dados de genômica, ou seja, as doenças que podem ser abordadas com os dados de genética são fundamentais para esses povos, para a sobrevivência desses povos. Eu acho que a CESAI está de acordo com a gente vai tentar fazer isso. O que precisa ter é consentimento dos indígenas e precisa ter esclarecimento adequado e sobretudo, dar retorno para eles, mostrar os resultados e para que eles possam se apropriar desse conhecimento. Isso é fundamental. Continua, Cris. Quando eu falo isso, professor, é porque, por exemplo, uma viu, Cris, uma coisa que é fundamental é que a gente possa formar indígenas nesse sentido, ou seja, é preciso que nós tenhamos indígenas que se apropriem desse conhecimento de genômico, o que significa isso. E hoje, em Belém, nós temos quase 600 indígenas na UFPA, como alunos, e muitos na área de saúde. E, sei lá, muitos meus alunos, que já são médicos hoje, que viajam comigo, podem se apropriar desse conhecimento e se beneficiar disso no futuro. Não só nós temos que ir lá levar essa informação. É preciso formar, então, também capacitar os indígenas para que eles dominem essa informação e possam levar isso para os seus povos. Quer continuar, Cris? Professor, até inclusive eu ia comentar isso, eu convidei, a gente tem aqui na Universidade Federal de Rondônia um laboratório de genética humana, né, e a gente estuda doenças raras. Então, eu até convidei o coordenador do laboratório, o professor Donai, eu não sei se ele entrou, e a gente está escrevendo também um projeto de PIBEC, que é para seleção de bolsistas, né? E como o professor João falou, a gente tem também bastante estudante indígena na universidade, nos cursos de saúde, e a nossa proposta é fazer oficinas itinerantes nos polos base para orientar os profissionais. A gente já fez isso aqui nas equipes de saúde da família do município, e a gente leva, então, palestras sobre doenças raras, né? Mas aí fica essa questão do diagnóstico, né? Porque essa problemática, vamos dizer, ética, né? De fazer análise genética, né? E coletar amostra biológica nos pacientes indígenas. Eu estou chutando aqui a questão da CASAI por ser questão logística, né? Mas aí você pega um paciente que já vem acometido de alguma doença, né? Então tem um viés de seleção aí. Mas a ideia é porque eu estou vendo um momento oportuno, assim, tanto do momento político, assim, da CESAI, como a gente está agora discutindo no IAR essas questões. Né? Aí, professor Paulo, eu queria informar, né, que o professor Donai está aqui presente, e depois a gente pode ter uma conversa com ele, que ele é coordenador do Laboratório de Genética e está estudando doenças raras aqui na Amazônia. Perfeito. Se ele quiser se manifestar. Olá, boa tarde.
Tudo bem? A gente vem desenvolvendo, né, com esse estudo há alguns anos, porém a gente sempre teve dificuldade, né? E eu acredito, como o professor Cristiano colocou, né, nós temos nesse momento talvez uma janela, né, de oportunidade para responder algumas questões que os senhores já colocaram, né, que é justamente esses estudos com populações indígenas. Porém, obviamente, a gente tem algumas limitações que a gente precisaria depois discutir, né, para ampliar as nossas capacidades, né? É claro que nós faremos algumas ações, como o professor Cristiano colocou, de orientar, de sensibilizar, né, as populações indígenas através dos nossos profissionais que já atendem esses povos, porém, a questão dos estudos genéticos, a gente precisaria, né, alinhar melhor e ver ferramentas e infraestrutura que a gente pudesse ter parceiros para poder, né, desenvolver as análises, basicamente isso. Cortou um pouco o sinal do Andonai. Oi, tá, qual parte? Assim, na parte final, assim, a questão de fazer... Tá. O que nós intencionamos é fazer os estudos com as populações indígenas, porém, nós não temos ainda uma parceria, né, com vocês, por exemplo, que já desenvolvem isso plenamente para fazer as análises. Então, talvez a gente conseguiria ter o acesso, né, a gente está trabalhando, a gente já teve algumas conversas com a DICEI daqui, né, através do professor Cristiano, a gente já tem essa conversa, a gente vai em algum momento estar junto com essas populações, né, em breve, desenvolvendo ações de extensão, mas a gente também está preparando no sentido de poder ter também informações para análises genéticas. Mas, para isso, a gente precisa de uma parceria que possa contemplar essas análises, caso a gente, né, tenha essas autorizações todas. É isso. Olha, eu estou à disposição. Eu preciso... É muito bem-vindo para mim eu poder expandir a minha fronteira aqui de sair do Pará. Eu eu gostaria muito de fazer colaboração com vocês. Seria muito bem-vindo. Até para incluir nesses estudos genômicos que a gente está prevendo, com o professor Paulo e com a professora Lígia, estudar as populações aí, abordar as populações de vocês aí, fazer diagnóstico, tratamento de agravos, identificar esse perfil epidemiológico é fantástico. Vamos ficar em contato e a gente vai discutindo para fazer esse intercâmbio sem problema nenhum. Eu farei isso com o maior prazer. Excelente. Tá bom. Andonais e demais, só para esclarecer, dentro do IARA Saúde, né, existe essa perspectiva, sim, de a gente conseguir, né? A professora Tabita é a pessoa que está comandando, mas temos o professor João, a Janaína, agora, muito bom saber de você e o Rondônia e outras pessoas. E nessa semana eu tenho uma reunião com o Ministério da Saúde e justamente com a secretária de Ciência e Tecnologia, e eu sei que eles estão com um recurso bastante substancial para a parte de genética, não sei o quanto que eles já conseguiram utilizar, mas essa é uma das propostas que eu vou colocar a eles. Né? Bom, como não poderia faltar, o grande Marcos Mota, que estava no Panamá e agora voltou, né? Ele deve estar em Belém. Estou em Belém. Boa tarde a todos aí. Primeiro, parabenizando o João pela palestra e, na verdade, uma satisfação estar aqui falando com o João. Bom, João, a questão é a seguinte, a minha origem de trabalho é com mercúrio. No entanto, atualmente eu estou trabalhando com populações que estão expostas a agrotóxicos, em especial o glifosato no Planalto Santareno, tá?
Então, 2 comunidades que nós estamos acompanhando desde 2022 para cá. Iniciamos com um estudo transversal e que transformamos isso num estudo longitudinal. E em função de ter encontrado lá confirmadamente casos relacionados laboratorialmente ou toxicologicamente falando de glifosato na urina. Então, aquela população, Belterra e Mojuí dos Campos, em especial, esses 2 municípios. E eu, mais recentemente, bem recentemente, eu estou fazendo, na verdade, um levantamento sobre marcadores tumorais, tá, João? Então, a pergunta é o seguinte, também até uma orientação. Eu sei que também os indígenas, alguns territórios estão impactados para a questão do mercurial, mas também pela questão dos agrotóxicos. Eu pergunto a você, tem algum interesse de fazer algum trabalho dentro da área de genética, de genômica, fora da questão indígena, com a população, por exemplo, que eu estou trabalhando lá, são populações, especialmente Belterra, que estão estranguladas pelo agronegócio na região, né, pela plantação da soja milho. E, mais uma vez, uma satisfação em falar com você, viu, João? Oi, Marcos. Satisfação é minha também, amigo. Olha, seria ótimo nós podermos colaborar com vocês. E, respondendo a pergunta, sim, nós temos interesse. Por essas minhas andanças aí, por esse parazão de Deus, a gente já passou algumas vezes por Santarém, até mesmo de carro por aí. A gente vai de carro para Santarém hoje nessa aventura, né? Mas, sim, Marcos, nós temos uma equipe multidisciplinar de saúde que faz atendimentos, ou seja, a gente faz estudo epidemiológico, mas faz estudos clínicos também, laboratoriais. E eventualmente, esse material que é coletado, a gente pode fazer análises buscando componentes genéticos que possam contribuir para maior ou menor exposição. Eu acabei de participar de uma defesa de doutorado da Helena Crespo, onde o aluno dela estudava 4 genes numa população tão bonita aqui, de uma amostra que ela tem aqui de Tucuruí. Mas eu disse, olha, com 4 genes é muito difícil, já vai ser um tiro no escuro se acertar. Ela acertou, porque 2 deram significativo. Mas é preciso a gente avançar, o ideal é que a gente possa fazer estudos mais aprofundados, Marcos. Vamos sim, mas eu estou com vocês, vamos ficar em contato. Obrigado, João. Marcos, você já se acertou com o Fábio Zucker aí? Depois, sim, Então, inclusive... o Fábio apresentou a questão dos agrotóxicos na região de Santarém, né? A gente vai marcar, vou mandar um WhatsApp agora, porque eu estou de férias, né? A gente ficou de marcar no retorno dele. Nós acertamos isso daí exatamente porque essa população, nós estamos estudando a mesma coisa, ou seja, o mesmo território, as mesmas populações. Perfeito. E de ângulos complementares, né, professor Marcos? Isso. Isso é legal. Claro. Nós estamos chegando no nosso limite, eu teria uma pergunta que é fruto de uma dúvida, que eu estou voltando agora uma semana lá no Amapá e eu andei pelo Rio Jari inteiro, né, vendo as populações ribeirinhas. E aí falaram assim, essa é uma população que começou com uma família só, né, há não sei quanto tempo, são todos castanheiros, né? E essa era a genética começou muito trabalhando nas populações com alto grau de consanguinidade, né, para identificar alguns genes para algumas doenças específicas. Qual a sua experiência nessa parte de consanguinidade em populações isoladas?
Bom, doutor Paulo, o que a gente fez no passado foi tentar fazer os heredogramas na família, né, e até mesmo indígenas, que tem povos indígenas que têm casamento consanguíneo preferencial, e como, aí era um mapa mesmo, lá no Amapari, no Rio Amapari, tem uma população indígena chamada Wayampi. O casamento entre eles é só preferencial entre primos cruzados. Então, nossa, o endocruzamento é intenso. E no caso de dessas populações tradicionais, eu nunca fiz. Mas não é algo que a gente não possa fazer, professor Paulo, porque a gente conversando, identificando o padrão de casamento na comunidade, a gente pode estimar esse coeficiente dentro do cruzamento e, eventualmente, descobrir algum gene patogênico que esteja segregando nessa população, né? Deve ter, né? Eu não sei. Mas, em geral, aparece. Quando tem casamento consanguíneo, em geral, aparece doenças genéticas. É que aí nós temos que partir do outro lado, né? Nós temos que começar pela clínica, depois identificar casos, depois a epidemiologia, que vai mostrar que é uma frequência aumentada para chegarmos à genética, né? Isso. Mas é possível, sim. É muito interessante isso. Bom, estamos chegando no final. Foi uma apresentação excelente do professor João Guerreiro, né? Então temos, toda vez que a gente faz uma reunião, se abrem novas oportunidades aí de integração, né? Vamos descobrindo mais pessoas, né? Que vão poder trabalhando em áreas concomitantes, né? E integradas. Então, professor, agradeço muito. Na próxima semana continuaremos no Pará, só que dessa vez em Santarém. O Rodrigo Rodrigues irá comentar, né? Irá apresentar a questão da ingestão de sal. Alguma pergunta urgente, Renato? O Rodrigo está em Santarém, o Rodrigo Rodrigues está, né? Ele abandonou Bragança. De Belém, né? Ele é formado no Pará, né? Foi seu aluno, com certeza. Foi. Né? Mas ele morava em Bragança. Mas o trabalho dele foi consumo de sódio, sal e hipertensão. Tem dados bastante interessantes, né, nessa região aí do Tapajós. Então, que bom. Então, professor, o senhor está convidado também a assistir, o seu aluno. Bom, mas né? Vou sim. Então, segunda-feira, continuaremos no Pará, tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor.